Mas aí vocês ficam, vocês pegam e vão gravando vocês saem escrevendo item por item no final das contas. Você pega para dar um pause e copia o que está escrito. Ou dá um pause, print screen. Dá um pause, print screen. Dá um pause, print screen. E aí vai. É maldade, tá? É só para testar ver até onde vai a paciência de vocês. Pronto, resolve o problema. Aí depois, se você tiver com sono, bota para ficar escutando e dorme na hora. Fica imaginando naquele negócio. Então é o seguinte, começando, só para falar um pouquinho sobre o que danado vem a ser... Opa, voltando. Laminação. Então, pelo desenhozinho, o que é que vocês estão vendo aí? Pronto, tem 2 rolos de pastel aqui, ou de macarrão, seja lá o que for. Não, tem, por exemplo, pessoas que ainda hoje tem passa massa algo parecido desse aqui, tanto de pastel quanto de pão, passa num negócio desse jeito aqui. Alguns processos que envolvem também processamento de borracha também seguem um negócio parecido com isso aqui, só que para borracha isso aqui é chamado de calandra. Aí um processo chamado de calandragem, que você pega, os rolos são aquecidos e você passa o material por dentro. Tá? Então o que é que vai acontecer? Basicamente eu tenho 2 rolos, tá? Aqui um, aqui o segundo. Esses rolos giram, e eu passo uma placa metálica ou um tarugo ou qualquer outro. Tarugo é uma forma que é como se fosse quase como se assemelha muito a um cilindro. Então você sai da fundição e forma um cilindro, e esse cilindro é chamado de tarugo. Então posso passar esse tarugo por entre esses rolos. O que é que vai acontecer aqui? Esses rolos automaticamente vão aplicar uma força de compressão. Então a espessura que está aqui nesse valor vai diminuir nesse outro lado. Consequentemente, se a espessura diminui, largura e comprimento vão aumentar. Por quê? O volume isso tá? Constante. Tá? Então, como o volume é constante, esse negócio tende a aumentar de comprimento. Então, basicamente, passou pelos rolos, diminuiu a espessura, tem um processo de laminação. Posso ter a formação de produtos planos, tá? quando os cilindros laminadores são planos, ou produtos que não são planos. Tá? Vou dar um pulo aqui na frente. Cadê? Quando eu passo por laminadores que não são totalmente planos, ou rolos laminadores que não são planos, eu vou ter um material com uma superfície diferente. Tá? Então, mal comparando, já viram essas telhas metálicas? Pronto, aqui dali não é totalmente plano, porque passou por um laminador e dá o formato final daquele jeito. Tá? Voltando. Então, alguma dúvida aí? Basicamente, passou entre 2 rolos. Isso aqui é o laminador mais simples, tá? Que é o que existe. Então, você vai ter um girando no sentido, outro girando em outro, e você vai terminar empurrando essa placa em uma única direção, tá? Então, a redução total é dada por essa variação, o alongamento total por essa outra, o alargamento, melhor dizendo, e o alongamento por essa outra aqui, tá? Que são as variações de largura, de comprimento e de espessura. E aqui, o que é que vai acontecer? Quais são as forças que eu vou ter envolvidas nesse processo? Então, basicamente, o que vai realizar trabalho vai ser essa região aqui, ó. Então, essa região é que vai aplicar a força de compressão necessária para que haja a laminação. E aí eu tenho
a zona de deformação. Antes disso, só falando aqui um pouquinho desse arco de contato, tá? Que é esse arcozinho aqui. Então esse arco vai ser aplicar força e ao mesmo tempo ele vai fazer com que pelo atrito, da medida que isso aqui está girando e esse outro está girando, o atrito vai pegar essa placa e empurrar para fora, tá? Então, não sei se vocês já fizeram alguma brincadeira, ele está com girar um pneu de uma bicicleta, obviamente com o pneu para cima, e soltar alguma coisa em cima do pneu de bicicleta, tá? O negócio vai lá para frente, tá? Então, os cilindros é que empurram a placa metálica. E a mesma coisa também de andar de bicicleta sem freio e freando com sandália havaiana. Já fizeram isso? Sensacional, não dura 2 dias a sandália havaiana. Não, na frente era melhor quando você colocava para trás que tinha um risco ainda da corrente. Era mais divertido, era um negócio mais... botava assim o pé, chega, dançava a bicicleta. Muito bom, época boa. É sensacional, já uma vez... Já foi pelo menos uns 4 dedos passando ali pela corrente. Como essa criança faz cada merda, Deus do céu. Mas vamos lá. Que era diversão, era andar de bicicleta para mim, o negócio era só para pedalar e estrada, rua de terra, frear e só... eventualmente ia demais e quem terminava apanhando era o joelho. Aí obviamente chegava em casa, jogava aquela terrinha em cima. Veja só a ideia. A pessoa se arranha todo e para resolver o problema, o que é que ela faz? Pega a terra e joga em cima. É sensacional a ideia. É a mesma coisa de jogar bola em rua que não tem saneamento, você chegar, fica o esgoto e do lado do esgoto fica uma graminha, verdinha. A bola cai no esgoto, você tira do esgoto, limpa na graminha e começa a jogar de novo. Tá limpo. Vai ver, por isso nunca tive problema com alergias na minha vida. Ao contrário das crianças criadas no carpete. Então vamos lá, tá? Então esse arco de contato AB, daqui para cá, ele vai fazer com que o material seja empurrado e o esforço aplicado seja em cima desse valor, tá? Zona de deformação. A zona a qual corresponde o volume de metal abarcado ou marcado pelo arco AB, tá? Então é essa zonazinha aqui. Então essa zona aqui é a zona de deformação, ou seja, onde está sendo aplicado todo o esforço. E isso tudo é calculado através desta formulazinha. A cosseno de alfa, que é o ângulo, está bem aqui, igual a 1 menos H0 menos H1 sobre 2R. Aí aqui entra toda aquela história que a gente já falou antes, tá? Que aí, admitindo que não há alargamento da placa, aí uma outra coisa também, tá? Todo mundo já pagou fenômenos de transporte? Não. Fenômenos de transporte, vocês estudam lá condições de contorno, correto? E fazem uma série de simplificações. Então, considerando que isso, considerando que aquilo, considerando não sei mais o que. Então, você tira um bocado de variável. A mesma coisa de física. Todo o estudo de queda livre, o que é que a gente faz? Despreza o quê? A resistência do ar. Mas o ar está lá. Mas você despreza. Então, a ciência exata é uma ciência cheia de aproximações, porque você sai fazendo um bocado de simplificações para ter um resultado de forma mais fácil. Então, aqui, ó, admitindo que não haja alargamento, mas a placa de diminuição da altura é compensada pelo alongamento na direção da lâmina, como devem passar pela unidade de tempo por um determinado ponto, iguais volumes de metais, então aquele negócio lá fica sendo escrito dessa forma aqui. Tá? Em outras palavras, o volume vai ser constante, tá? Só para efeito de cálculo. Seguindo isso daí,
e entrando um pouquinho mais nas contas, nós vamos ter as principais forças que atuam durante o processo de laminação, tá? As forças são a força normal ou radial, chamada de N, tá bem aqui, estão enxergando aí? Nós vamos ter a força tangencial, chamada de T, tá? E a força de atrito. Então, são essas forças que vão atuar para ocasionar a deformação da placa e manter a velocidade da peça dentro dos laminadores, tá? E no final das contas, a gente vai ter a componente vertical da força radial N é chamada de carga de laminação P, tá? Que é P porque é um vetor, que é definida como a força que o metal exercem, definida como a força que o metal exerce sobre os cilindros, tá? Não é sobre o metal não, deve ser o que copiou errado. Também é chamada de força de separação. Por que isto? Estourei o ouvido de todo mundo agora. Vixe, o nível estava muito alto, agora ficou baixo. Por que isso acontece, tá? Se eu empurro alguma coisa, qual é a reação ao contrário? Empurrar de volta. Então, se a força está aplicando, eu estou aplicando uma força na chapa, o que é que vai acontecer? A chapa vai empurrar de volta. Tá? Então, por isso, o nome dessa força de separação. E esta força, ou a pressão de laminação, é dada por esta formulinha. Com isso daqui eu consigo fazer os cálculos, tá? Para qual é a força que eu devo utilizar para diminuir uma chapa de aço tal a uma temperatura tal de X milímetros para X milímetros. Tá? Então consigo fazer por essa forma. Quando é que eu vou fazer isso? Quando você for projetar tiver algum metal novo, for entrar numa linha de produção dessa forma, então se faz os cálculos. Caso contrário, se já estiver no ambiente fabril, normalmente a receitinha de bolo já vai estar montada. Tá? Então já vai estar tudo funcionando direitinho lá como danado deve ser. Tá? E aí, como danado, isso aqui são as continhas que se faz. E o que danado a gente trabalha especificamente? Eu tenho o processo de laminação e para fazer o processo de laminação eu preciso de um laminador. Aqui a gente vai falar um pouquinho da máquina em si, tá? Nós temos a parte principal da máquina sendo esse trambolho aqui. Estou melhorando fazer os desenhos, ó. Isso é um círculo. Então o que é que acontece aqui? O laminador ele é constituído de uma estrutura metálica que suporta os cilindros ou os mancais e todos os acessórios necessários. Esse conjunto é chamado de cadeira de laminação. Estava lendo caldeira de laminação, meu Deus do céu, parece fazer exame de vista. Não, o negócio está feio. Então, isso daqui nós vamos ter. Aqui nós temos cilindro horizontal superior. Tem que tirar o óculos para enxergar melhor. Cilindro horizontal inferior. Eixo. E aqui os mancais, tá? Onde irão girar os cilindros. Obviamente, aqui para esse eixo aqui eu vou precisar de motor. E vai fazer esse negócio girar. A força exercida aqui por esses cilindros pode chegar a centenas de toneladas. Ou seja, força muito grande. Então, essa estrutura aqui, que vai suportar tudo isso aqui, tem que suportar tudo isso, tá? Então, lembrando, que o esforço você vai aplicar uma força e os cilindros ainda vão ter que suportar a força em sentido contrário, tá? Que a plaquinha não vai querer ser achatada. E isso tudo vai estar dentro de uma grande gaiola que vai suportar isso daí. Então, a depender do que você vai fazer, o maquinário é gigantesco. Tá?
É muito grande. Boa pergunta até aí. Então, isso aqui é o laminador, tá? O laminador mais simples que trabalha com 2 cilindros. Obviamente que tudo na vida não se resolve somente com simplicidade. Principalmente se eu quero ganhar produção. Então, começaram a ter variação dos laminadores. Nós temos aí letra A, B, C, D e E. A. Temos um laminador. Quantos cilindros nós temos aqui? 1, 2. Então veja qual é o nome que nós colocamos no laminador. Tenho 2 laminadores. Então, como é o nome que eu dou? Duo. E o caso aí é o não reversível. Por que o não reversível? Os cilindros giram sempre no mesmo sentido. Então, se eu quero diminuir a espessura de uma lâmina, de uma chapa, eu passo uma vez, quero diminuir mais ainda, retorno para a mesma posição. Quero diminuir mais, retorno para a mesma posição. Tá? Então, isso aqui é um duo não reversível. Aí chegaram à conclusão, peraí, vamos pensar. Se eu tenho duo não reversível, por que eu não pego e inverto o motor, a rotação do motor e faço ele reversível? Foi o que fizeram nesse daqui. Então tem um duo reversível. Em outras palavras, o que é que vai acontecer? Gira num sentido, quando chega no final, volta para o outro lado. Lembrando que cada vez que o metal passa pelos cilindros, eu vou ter o que nós chamamos de passe. Tá? Então vou ter vários passes para chegar numa determinada espessura. Certo? Então nesse caso aqui, se eu estou utilizando um reversível, então cada passe que for ter a lâmina, ele vai diminuindo também um pouco a espessura. Tá? Então eu fico nesse processo, eu ganho um tempo. Tá? Se você imaginar que você vai fazer o mesmo serviço desse aqui, você vai ter que passar, aí teria que ter uma máquina ou um operador, pega, leva de novo lá para o início. E vai ficar nesse processo de vai e vem, demoraria um tempo. Nesse aqui você vai e a própria máquina puxa de volta. Tá? Aí, esse daqui são quantos? 1, 2, 3. Se 2 é duo, 3 vai ser o quê? Trio. Coisa sensacional, né? Veja só que coisa legal. 2, duo, 3, trio. Sendo que no trio, o que é que vai acontecer? Esse cilindro do meio aqui, ele vai funcionar para os dois processos, tá? Então, passo por um e depois entra no de baixo. E esse daqui sempre girando, tá? Então, estou trabalhando com 2 placas ou ao mesmo tempo, tá? Então, vai num, saiu de um, entrou no outro. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 laminadores. Que nome nós vamos dar? Quadro. Para que não danado eu uso isso. O que é que acontece que eu falei lá para vocês da questão da força que a placa exerce sobre o cilindro? Ela dá um retorno. Tá? Como foi o nome da força que eu esqueci? Força de separação. Então, se eu preciso de espessuras muito pequenininhas, eu tendo a utilizar cilindros menores, tá? Porque quanto menor o cilindro, mais fininho vai ser o produto que eu vou ter. Só que se o cilindro é mais fino, significa que essa força de separação vai atuar nele com maior intensidade, então ele pode fletir. Aí para que ele não flita, existe essa palavra, esse verbo, a conjunção está certa. O verbo fletir, como é que a gente conjugaria? Eu flito, tu flitas. Bom, para ele não entortar, o que é que você faz? Coloca um cilindro maior que é chamado de cilindro de apoio. Então tá aquele grandão e o magrinho aqui na ponta. Então o grandão suporta o esforço para que o magrinho não se deforme. Então vai
e dá serve para diminuição de chapas, para colocar chapas muito fininhas. E uma variação desse daqui é esse outro aqui chamado Senzemi, que é esse daqui que tem um bocado de cilindros de sustentação, tá? Que é grandão, vem outros e vem um pequenininho aqui que realmente faz o trabalho, tá? Então esses outros daqui, esses e esse, bom que eu fico apontando para um lado, vocês não ficam vendo nada do que eu estou falando, né? Não, é porque eu fico com em cima do slide e é porque agora é um apontador laser. Ah, mas só muda não muda do laser, só muda do lápis. Então aqui o que é que vai ter, tá? Então esse daqui, cilindrozinho aqui pequenininho, ele vai fazer todo o trabalho e os outros vão ser cilindros de sustentação. Tá? Por quê? Há uma tendência dele fininho fletir, tá? E se ele fletir, se ele dobrar, se ele tiver algum tipo de problema, o produto que eu vou ter vai sair com esse tipo de problema. Então só recapitulando, laminador duo, 2 cilindros cujo sentido do giro não pode ser invertido e o material só pode ser laminado em um único sentido, tá? Passou, laminou. Volta. Passou, laminou. De novo. Cada vez que volta, diminua a espessura, tá? Senão não faz sentido você fazer a laminação. O laminador do reversível. Usando a laminação a quente de lingotes, mais produtividade garantia. O material é deformado no sentido após os rolos serem parados, há uma inversão no sentido e a rotação dos rolos e o material laminado no sentido inverso. Então vai, chegou no final, para, baixa e volta. Tá? Então fica nesse processo de vai e volta. Daqui a pouco eu vou falar a questão daqui de trabalho a quente e trabalho a frio. Tá? O trio vai sempre gira no mesmo sentido, porém o material pode ser laminado nos dois sentidos, passando alternadamente entre o cilindro superior e o intermediário e entre o intermediário e o inferior. Então, passou, vai para o de baixo. Passou, vai para o de baixo. E assim fica nesse ciclo, tá? Tem um quadro, tá aqui o cilindrozinho embaixo e o cilindro grandão aqui, tá? Então, normalmente utilizado quando se quer chapas com espessuras bem pequenininhas, tá? Bem fininhas. Podendo ser reversível ou não. 4 cilindros, 2 menores, 2 maiores, para evitar flexões excessivas nos menores. Seria conjugar o verbo fletir. O Senzimi, basicamente a mesma ideia, só que você cria um conjunto de cilindros e são utilizados quando você quer material muito, muito fino. Por exemplo, então, por exemplo, lâmina de barbear, Gillette. Laminazinha muito fina. Então você vai para um processo desse daí, tá? Aqui inclusive eu cheguei numa... Isso, exatamente. Então, em outras palavras, se eu quisesse produzir, sei lá, uma Gillette, começaria no laminador de 2 rolos, passava ele por vários laminadores até chegar a uma determinada espessura. Dessa espessura, seguiria para um que dava uma redução maior ainda e a parte final viria para esse daqui. Com essa brincadeira de lâmina de barbear, eu fiz uma pergunta uma vez que cheguei e disse, eu sou capaz de quebrar uma chapa de aço. Aí alguém falou, você não é o super-homem. Aí eu tirei os óculos e disse, me reconhece agora? Ótima piada essa. Mas uma lâmina de barbear eu quebro sem problema nenhum, tá? Inclusive fui tentar comprar um barbeador daqueles com Gillette para ver se eu conseguia fazer barba, mas não consegui não. Não, eu tentei, eu juro que tentei, que eu disse, não, meu pai fazia, eu também sou capaz de fazer, mas não desisti.
Depois, obviamente, de me cortar... Não, isso é um negócio sensacional. Aqui é a frustração de nunca ter tido barba. Quando você fala uma questão do eu pensei em uma coisa desse tipo, mas o laminador universal, ele na realidade não são apenas esses cilindros aqui, tá? Existem cilindros verticais, porque você quer que aumente, mas quer um limite de largura, tá? Sua máquina, o processo pode até ter um comprimento gigantesco, tá? Mal comparando. Não sei se vocês já chegaram em loja de matéria de construção e viram aqueles rolos que o pessoal diz que é de zinco, tá? Que é normalmente utilizado para fazer bica. Então você tem aquilo dali em rolos, o tamanho do mundo, aquele negócio. Então o comprimento daquilo é gigantesco, mas a largura ela é limitada. Então no processo da laminação, você tem limitadores para que o negócio não crie muito não vá muito numa determinada direção, tá? Só cresça, tá? A largura mantém mais ou menos a mesma constância. Eventualmente você pode ter tesouras que vão cortando aqui as extremidades para evitar que ele cresça demais, tá? Então esse daqui é um laminador universal e no caso específico aqui para peças planas, tá? Porque não tem ranhuras nos laminadores. Caso durante o processo de laminação pode acontecer da gente encontrar alguns defeitos, tá? Os principais deles: abaulamento, encurvamento. Na realidade, a diferença entre o abaulamento e o encurvamento é que o abaulamento vai ficar meio que parecendo um capacete, tá? E o encurvamento fica alguma coisa assim nessa posição, tá? Um arco, tá? Que aí pois é, se você pegar de cima e girar, cai no caso aqui de baixo. Em suma, ele vai estar torcido aqui, tem alguma força de torção aqui que vai fazer ele não ficar retinho, tá? Ficar encurvado para algum dos lados. Isso acontece quando a força aplicada nos rolos é diferente? Pode ser, ou pode ser também por falha nos rolos, tá? Que você pode ter um desgaste. Normalmente nos rolos vai acontecer um desgaste no centro. Então você pode ter um desgastado e outro não. Então você cria uma formação por causa dessa pequena falha. E pior que o desgaste não precisa ser muito grande. Alguns milímetros já pode ocasionar esse tipo de defeito. A questão de encruamento e de trabalho a quente também eventualmente pode ocasionar isso aqui. Tá? Então você pode ter regiões que ele a quente tendeu a esfriar mais rápido e outra que demorou a esfriar. Então cria uma tensão interna e termina fazendo esse tipo de problema. Então pode ser tanto no material quanto no processo. Arco, tá? Que é esse daqui. E retorcimento, que é como se fosse uma torção. Tá? Então, por exemplo, mal comparando, tá? Se você pegar um livro e molhar, ele vai cair em alguma dessas coisas aqui. Tá? Então você vai ter uma formação desse tipo de problemas. Esse aqui. Não, arca meio que você pega uma folha de papel, quando você pega uma folha de papel pela borda, que é pelo mundo das extremidades. Isso, aí você faz aquele esforço, ele fica meio curvado. E o retorcimento é como se você torcesse. Ele tivesse torcido. É fácil de ver, por exemplo, sei lá, aqui meu óculos, tá? Ele não encosta as duas perninhas tá? Então ele muito provavelmente foi torcido de alguma forma, não sei como, tá? Eventualmente ter dormido com ele, mas besteira. Que a cabeça é grande, aí a pressão em cima do óculos pode ser desastrosa. Então ele meio que está torcido, tá? Então, é mais ou menos como se fosse esse último caso. Normalmente com peças planas você vai ter esses problemas mais evidentes, tá? Que aí você tem, para quem tinha disco de vinil era como se escutava música antigamente, tá? Tinha uma grande vantagem que com vinil não tinha pirataria, a não ser que quando você mandava gravar uma fita. Você tinha que guardar o disco em uma determinada posição. Se você colocasse ele em outra posição, ele poderia
torcer. Tá? Então, materiais planos, eles tendem a sofrer mais desses tipos de problema, tá? de torção. Um exemplo prático disso é se você pegar tampa de sorvete. A tampa de sorvete ela é cheia de desníveis, ela não é retinha. Se ela fosse reta, muito provavelmente ela seria torcida. Então se coloca aqueles desníveis para compensar essa torção natural que tem. Isso acontece normalmente quando você tem peças com pequena espessura e grande comprimento. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho um problema em materiais planos, eu tenho também em materiais que não são necessariamente placas. Tá? Isso aqui é como se fosse... são produtos laminados também, só que se assemelha mais a tarugos. Tá? Então, aqui você vai ter bloco... essa palavra aí. Aqui, bloco com... um colarinho, esses dois aqui, blocos com nervura, blocos torcidos, blocos cambados e blocos bojudos. Aí um dos ângulos aqui saiu coisado, tá? Aqui é 90, 90 e aqui não tem os 90, tá? Então isso aqui são problemas também que acontecem com produtos laminados não com materiais planos ou não materiais planos. Que é a mesma coisa Qual é a diferença daquele colar e aquele outro lado ali? O segundo e o quarto. Basicamente muda aqui só, na realidade não vai ter diferença nenhuma, é a mesma coisa. Deixa eu só pegar esse outro slidezinho aqui que fica melhor. Se bem que é o mesmo slide. Não, na realidade isso aqui é o seguinte, tá? Esse daqui começa e vai até o final e esse daqui não. Vai diminuindo. Aqui se assemelha mais ou menos a esse aqui que em vez de diminuindo vai para cima. Aqui os cilindros de laminação, tá? Aquelas peças lá, essas peças aqui podem ser produzidas através desses cilindros de laminação, tá? Que aí você faz peças um pouquinho mais diferentes. Então os cilindros eles podem ser, a caneta verde, de aços carbonos e aços ligas, tá? Isso aqui normalmente para a etapa de desbaste. Essa etapa de desbaste é o primeiro processo de laminação. Então isso aqui normalmente ocorre a quente, porque é mais fácil laminar o material a quente, por causa daquilo que a gente já viu na aula passada. Tá? Então a quente eu facilito a deformação fica mais fácil. Toda a questão de recristalização dos grãos também melhora. Então, uma série de aspectos que você faz no trabalho a quente. Entretanto, contudo, todavia, se eu pegar aqui uma estrutura cheia de grãos, os grãos eles vão ser deformados mais na superfície do que no centro, tá? Então, como eles são deformados mais na superfície do que no centro, pode ocasionar pequenos problemas durante o processamento. Então, a deformação a quente, ela é melhor para você conseguir um desbaste maior, tá? Ou seja, uma diminuição maior com menos esforço durante o processo, tá? Problema, o cilindro tem que ser preparado para isso, porque ele vai estar recebendo a mesma temperatura que o metal durante o processamento. Então deve ter sistemas de resfriamento e ele deve apresentar uma dureza bem superior à do metal. Então por isso essa questão aqui de usar aço carbono e aços liga para fazer esse processo. Aços ligas e ferros fundidos podem ser utilizados em processos intermediários. Esses processos intermediários podem ou não ser feitos a quente, a depender do que se queira, tá? E por fim, a parte final, normalmente cilindros de ferro fundido, que aí tem uma dureza elevada para o acabamento. Isso daqui é feito a frio. É feito a frio porque nessa etapa aqui a frio eu consigo um controle
colocar um controle de qualidade melhor. Quer dizer isso, quer dizer, tá? Eu consigo um melhor acabamento e consigo controlar melhor a espessura da peça que eu estou produzindo. A quente, eu não consigo fazer esse controle tão rígido. Porque, como o material está aquecido, ele vai tender a esfriar. Ele esfriando, existe a contração natural do metal. E aí pode ter variações de tamanhos, de espessuras em determinadas regiões, tá? O que danado compõe o laminador, tá? Então, basicamente, as duas estruturas metálicas que constituem a cadeira de laminação são chamadas de gaiolas, as quais, por meio de mancais, suportam os cilindros. Essas gaiolas são geralmente constituídas de aço fundido, tá ruim, até de ler. E são ligadas entre si por peças fundidas ou forjadas, tá? Então tem o cilindro, tá aqui, trevo, onde vai ser ligado ao eixo, tá? E o eixo liga no meu trevo. Pescoço, que vai ficar seguro nos mancais. E aqui esses elementos que vão dar a forma ao produto são chamados de colares, tá? Quando o cilindro é liso, não tem os colares. E toda essa estrutura aqui, chamada de gaiola, tá? E essas partezinhas aqui, que ficam mais embaixo, são canais, quando é grande, canaleta, quando é pequena, ou passe, tá? Essas partezinhas aqui. Então, a peça que eu vou fazer nesse caso aqui é algo mais ou menos desse tipo aqui. Então, aí a peça que vai ser produzida, tá? Pergunta até aí. Aqui está a operação de laminação para fazer dois produtos diferentes, tá? Isso aqui para fazer uma viga em U e aqui para fazer um perfil em L. Então, basicamente, passe 1, desbastes. Continuo fazendo desbaste, passe 2. Aí, esboçamento. Esboçamento é dar o esboço do que vem a ser a peça. Aí tem esboçamento, passe 1. Esboçamento, passe 2. Esboçamento, passe 3. Aí vem a formação da peça intermediária. Aí passe 1, passe 2, passe 3. E vem o passe de acabamento. Em outras palavras, eu não saio diretamente deste ponto para chegar nesse outro. Por quê? Por uma questão de força que eu deveria fazer para chegar no ponto. Então, cada etapa eu vou conseguindo um pouquinho. Pouquinho, 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 até chegar no produto acabado. Aí são os dois primeiros temas. Talvez, pode até chegar aqui no esboçamento também pode ser feito a quente, tá? Porque a parte que eu vou precisar de controle maior é nessa parte final aqui. Então não pode ser a quente, não pode controlar. Então até aqui o esboçamento pode ser feito a quente. A partir daqui aí tem que ser feito a frio. Aí fazendo a frio tem aquela questão do encruamento. E muito provavelmente você precisa em alguma etapa aqui, dependendo da complexidade da peça, fazer um recozimento para dar maior plasticidade à peça. Tá? Então vai depender muito do produto que a gente está produzindo. A mesma coisa aqui vale para um perfil em L. Tá? Perfil em L, para quem se assemelha a uma mão francesa. Eu até hoje eu não sei também porque danado se chama mão francesa. Mão francesa não está... aquele suporte que normalmente você chega, parafusa
usa parafuso aqui, coloca na parede, e aqui você sustenta qualquer outra coisa. Então, sei lá, é algo parecido com um pedaço, isso aqui, ó, tem aqui da mesa. Aqui tem o pé e esse negocinho aqui. Então esse perfil basicamente segue lá também placa. É engraçado que aqui entra placa entrando. Aí passe 1, passe 2, passe 3, passe 4, passe 5, passe 6, passe 7, passe 8, até chegar na peça acabada, tá? Então, mal comparando, tá? Se fosse comparar esse com esse daqui é um processo mais simples de ser obtido do que o primeiro caso aqui, certo? Perguntas até aí? Nós vamos ter laminadores primários, laminadores acabadores, tá? Laminadores primários são os de desbaste, cuja função é transformar os lingotes de metal em produtos intermediários ou semi-acabados, como blocos, placas e tarugos, os quais serão transformados nos processos a seguir. Nos laminadores acabadores, os produtos acabados, tais como os perfilados em geral, trilhos, chapas e tiras. E a laminação de desbaste ela é sempre feita a quente. A de acabamento é geralmente iniciada a quente e em alguns casos os perfis mais simples como tiras e chapas terminados a frio. Tá? Então eventualmente você vai ter boa parte do processo sendo feito a quente. Aqui tem-se um esqueminha de tudo que pode ser feito na laminação, tá? Então eu tenho aqui placas convencionais ou finas. Então vai aqui de chapas, eu tenho chapas grossas ou produtos tubulares, que também dá para fazer por laminação através de um processo chamado Mannesmann. Aí você consegue fazer tubos. Aí aqui vem o processo segue, tá? Que aqui passando por esqueci de falar. Toda vez que aqui eu tenho um laminador, outro laminador, outro laminador, outro laminador, outro laminador. Então, se eu tenho vários laminadores, eu tenho o que nós chamamos de trem de laminação. E aí eu consigo fazer chapas finas e bobinas, tá? Posso passar por um trabalho de recozimento. Aí tem um negócio chamado decapagem, passo novamente por vários laminadores e aí eu vou ter chapas finas, bobinas e folhas. E no final posso ter linhas de acabamento, de revestimento e tratamento térmico. Então isso aqui seria um processo, uma fábrica, tá? Blocos e tarugos eu posso vir para transformar tubos sem costuras, perfis e barras ou formar arames, tá? Aí passo por um processo de laminação e chego aqui nesses outros produtos. Tem aqui no próximo slide um videozinho que eu não sei se vai sair o áudio. Espero que saia. Espero que saia. Espero que saia. Não espero que saia. Por que não está indo? Foi. Foi? Não, mas vocês não estão escutando o áudio, né? Deixa eu ver como é que eu faço para sair o áudio. Não, eu vou falando no lugar da mulher, tá? Afinal de contas, ela é meio esquisita. Ela está fazendo a apresentação do processo de laminação, tá? Isso daqui é basicamente o laminador, tá? Aqui o cilindro e o material passando aqui no meio. Material passando, cilindro, material. Tudo que aparecer amarelado é o material, tá? A mulherzinha de novo.
A primeira laminação sempre será. E aqui tá como se fosse a linha de laminação, tá? Isso daqui é um produto que está saindo do laminador. Lá vai um. Aqui é o material quente, tá? Então o material quente, vocês estão vendo aqui, ele está incandescente e aqui em cima tem uma série de óxidos criados pelo resfriamento. Então esse óxido aqui é muito duro, isso aqui é chamado de carepas. Então antes de entrar no processo propriamente dito, essas carepas têm que ser retiradas. É pior que eu estou mostrando aqui com o mouse se ninguém está vendo, né? Isso. Esse negocinho aqui, ó. Então, essas manchinhas pretas aqui são óxidos. Esses óxidos têm uma dureza muito maior do que o metal. Então, se eles entrarem no processo com esses óxidos, eles podem danificar o laminador ou entrar para dentro da peça, tá? Então, eles devem ser retirados durante o processo. Já vi aqui. Espero que vejam. Como é que eu tiro aqui a canetinha? Aqui é mostrando, tá? Vai ter o metal derretido, aqui é no início de tudo. Aí do metal derretido, segue para um molde. O metal desce. E automaticamente está sendo formada uma barra. Aí essas barras são cortadas. E aqui o metal fluindo, tá? E aqui tudo isso aí, óxidos. Aparece a mulherzinha de novo. Ela está falando, tá? Não parece, mas quando ela está desse jeito, ela está falando. Aquela é telepática. Então, e assim é para só chamar a atenção. Calma. Ela de novo. Vou olhar para o outro lado. Para esticar agora. Para o outro lado. Para lá. Pronto, aqui está o processo de laminação propriamente dito, tá? Então aqui está um laminador. Lá eu estou apontando de novo, vocês não estão enxergando. Você tem um laminador aqui, tá? O material vai passar por esse caminhozinho aqui. Lá vem o material, tá vendo aí? Esse negócio aí. Então, ó, começa a passar pelo processo de laminação. Aqui, ó, no início do laminador, você tem uma grande... Isso aqui tudo é laminador, tá certo? Então, essa água que está vazando por aqui é para resfriar o cilindro. Porque ele fica muito quente, então você passa por um processo de resfriação. Além disso, normalmente é jogado um jato de ar, de água, com umas correntes passando por cima. Você joga água e tem umas correntes para retirar a questão dos óxidos, tá? Então entra no processo por esse fumaceiro todo. Essa água você tá toda? Não, fica recirculando. Normalmente tem ligação por baixo aqui, tá? Ela cai no canto e cai em uma falha e vai mais para frente.
Normalmente nesse processo você tem geladeiras que resfriam a água, então ela passa e depois passa para uma geladeira industrial e volta para o processo. Aqui é só mostrando os tipos de materiais, tá? Aqui o cilindro, mais cilindro. Não sei porque danado ficou metalizada a imagem. Vamos lá, tia. Aqui é o trem de laminação, tá? Laminador, laminador, laminador. Pois é, tá com filtro. O pior é que na gravação vai sair com o áudio da mulher. Ah, pior que não, vai ficar só com minha voz por cima. Acabando? Ah, foi pro outro lado, como vocês queriam. Porque eu acho que acabou. Ah, na próxima aula, a gente vê